O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura no interior de uma câmara frigorífica, desde o instante em que foi ligada. Considere essa variação seja linear nas primeiras 2 horas. Então, ó, temperatura no eixo Y, tempo no eixo X. O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus Celsius. Gente, primeiro, eu sempre tenho que lembrar, eu tenho que achar a função. Eu tenho que achar a função. O gráfico gosta de dar o valor de B, porque B é onde corta o eixo Y. Então, B é 24. Como é que eu descubro A? Eu vou dar uma formulazinha, relembrando, delta Y sobre delta X. É a variação de Y sobre a variação de X. Qual é a variação de Y? Gente, o Y começou aqui em 24. Aí, ó, ele desce, 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 desce. Neste ponto, ele é, ó, o Y está nesse eixo 0. Então, de 24 para descer para 0, tem que ser menos 24. E o X, Tobis? O X começa aqui, ó. Vamos ver? O X começou no 0 e vai até 48. Então, ele vai de 0 a 48, ele é o próprio 48. Simplificando, menos 0,5. Então, a minha função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, eu sei que meu a é menos 0,5 e o meu b é 24. Só que o comando da questão que muita gente erra. Qual o comando da questão? O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18. Ó, ele pediu o tempo. Tempo é x. Então, qual o valor de x para que a temperatura atinja menos 18? Temperatura, gente, é y. Então, ele está mandando no lugar de y colocar o quê? Menos 18. Para descobrir o x. Letra para o lado, número para o outro. 0,5x, ó, menos 18 passa para cá mais 18, ficando 42. X é igual a 42 dividido por 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. 84 minutos. Primeira maneira. Tobis, tem como fazer por lógica? Sim. Vou ensinar a segunda maneira, por lógica matemática. Essa lógica matemática só dá para fazer em função do primeiro grau. É por regra de 3. Como assim, ó, Tobis? Como assim? Deixa eu pegar o gráfico aqui para mostrar. Eu só vou precisar do gráfico um pouco maior. Rapidão, gente, eu estou tentando fazer por lógica, para se um dia vocês não conseguirem pegar uma questão no Enem, vocês fazerem por lógica. No Enem, em qualquer vestibular. Ó, por lógica. Preste atenção. Por lógica. Peraí, rapidão. Peraí. Por lógica, nós temos que entender uma coisa. Tem que ser uma regra de 3. E a regra de 3 é de variação. A regra de 3 é de variação. Como assim, Tobis? Olha, o y começou em 24. Desceu para 0. Então, o y variou 24. Enquanto o meu x, olha, o meu x começou no 0 e foi para 48. Variou 48. Olha para cá. O meu y variou 24. Enquanto o meu x variar 48. Eu pedi que temperatura, Tobis? Você pediu menos 18 graus Celsius. Menos 18 graus Celsius, preste atenção comigo, se você está em 24 e vai descer para menos 18 graus, a variação de y tem que ser de quanto, Tobis? 42. Porque de 24 a 0 é 24, para descer mais 18, 42. Então, quando aqui variar 42, qual será a variação de x? Pronto. Assim eu respondo qualquer questão de função do primeiro grau. Simplificando, aqui fica 1 e aqui fica 2. Cruz credo, x é igual a 84. Tobis, acabou. Olha, uma regra de 3, eu eliminei isso aqui tudo. Como é que você fez? Repete, por favor. Nós temos que fazer por variação. Se você quiser fazer, faça por variação. Como assim? Olha, o primeiro ponto é esse. O segundo é esse aqui que eu tenho. O y começou em 24, acabou em 0. Então, ele variou 24. Enquanto ele variou 24, o x variou
48. Enquanto o y variou 24, o x variou 48. Só que eu quero a temperatura de menos 18 graus Celsius. Eu não posso botar aqui menos 18. Eu tenho que fazer variação. Se eu estou em 24 e vou até menos 18, de 24 a menos 18, eu tenho que variar quanto? 42 graus para baixo. Está para quem? X. E aí faço o cruz credo, x dá 84 minutos. Pronto. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidos 18 mil sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que considera a origem como o ano de 2007. Então, a origem, ó, gente, o ano de 2007, número de sacolas Y. E aqui, X. De acordo com as informações que está no gráfico, quantos bilhões de sacolas serão produzidas no ano de 2011? Vamos fazer de duas maneiras. Da primeira maneira, por função. Qual é o valor de B, gente? B é onde corta o eixo Y. Então, B é, ó, 18. Então, B é 18. E como eu descubro A? Minha variação de Y sobre a variação de X. Qual a variação de Y, Tobis? Eu comecei aqui, ó, gráfico é da esquerda para a direita. E desce, 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 desce. E o Y termina aqui, em 0. Ele começa em 18 e termina em 0. Então, ele diminuiu 18 casas. Se você começar em 18 e terminar em 0, menos 18 casas. E o X, Tobis? O X começa em 0 e acaba em 9. Se você começa em 0 e acaba em 9, 9. Então, meu A é menos 2. Então, ó, Y é igual a X mais B. O A é menos 2 e o B é 18. Agora vamos para o comando da questão. Qual o comando? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas? Gente, bilhões de sacola, ó, é Y. Então, qual o valor de Y? De acordo com as informações, quantos milhões de sacolas plásticas serão consumidas em 2011? 2011, gente, ó, é X. Então, no lugar de X, eu não vou colocar 2011, não, porque o X é número de anos após 2007. 2011, gente, são quantos anos após 2007? 4 anos. Então, ó, pronto. Isso aqui dá menos 8, mais 18, deu 10. Letra E. Questão do Enem. Tobis, por lógica. Como é que eu faria por lógica uma questão dessa? Do mesmo jeito. Olha, para fazer por lógica, que é a segunda maneira, eu tenho que fazer variação. Lembre sempre de uma coisa, é variação. Como assim? O Y começou em 18, pelo gráfico, terminou em 0. O Y começou em 18 e terminou em 0. Então, quando o Y variar 18, o meu X variou quanto? O X começou em 0 e acabou em 9. Variou 9. Eu não quero 2011. 2011, gente, ó. Se o X começa em 2007, se o X começa em 2007, eu quero em 2011, ele vai ter que variar quanto? 4. Se começa em 2007, eu quero que seja no ano de 2011, ele tem que variar 4. Para ele variar 4, o Y vai variar quanto? Cruz, credo. Só simplifica aqui, ó. 1 e 2. Cruz, credo. Y é igual a 8. Só que você não vai marcar 8, não. Isso é a variação de Y. Isso é a variação. Isso foi a variação. A questão começou em quanto, Tobis? A questão começou em 18. Ele desceu 8, terminou em quem? Em 10. A variação de Y foi 8. Começou em 18, desceu 8, terminou em 10. Letra E. Porque você está descobrindo variação, não valor fixo. 2 dos materiais mais utilizados para fazer pista de rodagem de veículos são os concreto e o asfalto. Uma pista nova de concreto
reflete mais os raios solares do que as pistas novas de asfalto. Porém, com os anos de uso, ambas tendem a refletir a mesma porcentagem dos raios solares, conforme mostra o segmento de reta do gráfico, reflexão solar e anos. Olha o que ele mostra, que essa está subindo e essa está descendo. Ó. Uma hora elas se encontram. Mas vamos continuar. Mantidas as relações lineares expressas nos gráficos ao longo dos anos de uso, duas pistas novas, uma de concreto e outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão dos raios solares. Então, quando é que pela primeira vez elas vão se encontrarem? Tobias, como é que eu faço isso aqui? Primeiro, gente, eu tenho que achar a função de cada um. Primeiro, de qualquer jeito, eu tenho que achar a função. Então, como se fosse duas questões em uma só. Vou fazer aqui, ó, a primeira função. Eu vou dedicar para de asfalto. Vamos só olhar de asfalto. O valor de B é onde corta o eixo Y. Então, B é 10. E quem é A? A fórmula de A é ΔY sobre ΔX. Variação de Y. Olha o óleo de asfalto. Ele começa em 10, termina em 16. Variou 6. E o X aqui é o Tobias. O X começa no 0 e termina no 6. Também variou 6. Então ficou 6 sobre 6. E deu quanto? 1. Y é igual a x mais b. Y igual a 1x mais 10. Pronto. Fizemos o de asfalto. Agora vamos fazer o de concreto. A pista de concreto. O valor de B é quanto, Tobias? 35, que é onde corta o eixo Y. B é igual a 35. E A, variação de Y sobre variação de X. Variação de Y, 35, e acaba em 25. Diminuiu, então, a menos 10. Diminuiu 10. Eu vou botar aqui ó, até de vermelho para chamar a atenção. Menos 10. E o X? O X começou em 0 e acabou em 6. Então, continua sendo 6. Isso aqui dá uma divisão periódica, dá uma dízima periódica. Então, vamos deixar na forma de fração, ó. Menos 5 sobre 3. Então, y é igual a x mais b. Y vai ser igual a menos 5x sobre 3, que é o valor de A, e B, que é 35. Pronto. Agora, vamos interpretar a questão. Interpretando a questão, fica como? A questão, quando interpreta, ele pede aqui. Vou ler de novo só o comando da questão. Mantidas as relações lineares expressas no gráfico ao longo dos anos de uso. Então, mantendo, o que é isso, Tobias? Mantendo a função no primeiro grau. Pronto. Duas pistas novas, uma de concreto e a outra de asfalto, atingirão pela primeira vez a mesma porcentagem de reflexão solares. Ele quer quando elas atingirão a mesma porcentagem. Significa que elas vão ser o quê, Tobias? Isso eu quero quando elas sejam o quê? Iguais. Quando é que uma função vai ser igual a outra? É só igualar. Quando é que essa função será igual a essa? Eu vou igualar, 1x mais 10 igual a menos 5x sobre 3 mais 35. Tobias tem fração. Vamos tirar o MMC e ficar livre. Vamos tirar o MMC e ficar livre. Qual é o MMC de 3 em 1? 3. MMC de 3 em 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3 vezes isso. 3x mais 30. 3 multiplica tudo. 3 dividido por 3 é 1 vezes isso. Dá isso. 3 dividido por 1 é 3 vezes 35, 105. Corta o MMC, letra para um lado, número para o outro. Menos 5x passa para cá mais 5x. 30 passa para cá menos 30, fica 75. Então, quem é x? 75 dividido por 8, que vai dar 9,375 anos. Letra B. Pronto. Acha a função, igualei, porque ele quer onde é que vão ser iguais, o ponto de interseção, e achei. Pronto. Encerramos uma questão. Por lógica, não tem como. Na função f de x igual mx menos 2
M menos N, e MN pertence aos reais, sabendo que f de 3 igual a 4, f de 2 igual a menos 2, os valores de MN são respectivamente. Gente, isso é uma questão clássica, de substituição de pontos. Primeiramente, para você nunca errar uma questão dessa, escreva a função e substitui os pontos. O primeiro, eu vou só escrever aqui para mostrar para vocês o que significa. f de 3 igual a 4. Significa que quando x é 3, o y é 4. Quando x é 3, o y é 4. Lembrando que em uma função, o y, na verdade, é o f de x. Então, olha o primeiro ponto. f de 3 igual a 4. Fica como aqui, Tobis. Vai ficar assim, ó. No lugar de y, eu vou botar 4 e no lugar de x, 3. Então, fica 4 igual m vezes 3 menos 2, m menos n. Vamos resolver isso aqui, gente? 4 igual. Vou fazer um pouquinho menor. 4 igual m vezes 3, 3m. Ó. Menos 2m mais 2n. Porque menos com menos mais. Então, só vou escrever aqui agora, ó. 4 igual 3m menos 2m, m mais 2n. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto ele deu f de 2 igual a menos 2. Significa o quê? Quando x é 2, o y é menos 2. E eu substituo aonde, Tobis? De novo aqui. Vai, menos 2 é y. E no lugar de x eu vou colocar quem? 2. Então fica m vezes 2 menos 2. Vamos resolver isso aqui? Menos 2 igual. M vezes 2, 2m. E aqui eu faço, ó, menos 2m mais 2n. Ué, Tobis, já vou poder descobrir uma letra, ó, porque ficou mais 2m, menos 2n. Posso cortar. Então, vou fazer até aqui embaixo. Menos 2 é igual a 2n. Está multiplicando, passa dividindo, deu menos 1. Descobri o valor de n. Tobis, se eu descobrir o valor de n, qual o valor de m? Só jogar para cá, ó. Fazendo aqui o final. 4 é igual a m mais 2n. 4 é igual a m e n é menos 1. Então, isso aqui ó, dá menos 2. Passa para o outro lado, mais 2. Deu 6. Então, m é igual a 6. Viaje Bem é uma empresa de aluguel de veículos de passeio que cobra uma tarifa diária de R$ 160, mais R$ 1,50 por quilômetro percorrido, em carros de categoria. A Lucar é uma empresa que cobra uma tarifa de R$ 146, mais R$ 2 por quilômetro percorrido, para a mesma categoria de carros. Represente graficamente, em um mesmo plano cartesiano, as funções que determinam as tarifas diárias cobradas pelas duas empresas de carro na categoria A, que percorrem no máximo 70 km. Talvez, primeiramente, vamos fazer nossa função. Fazendo a nossa função, y é igual a ax mais b. B é o que você paga uma vez e fica livre, que é R$ 160. Essa daqui é a viagem bem, que eu vou fazer com essa cor. E por quilômetro rodado, quanto mais você roda, mais você paga o valor de A, 1,5. Então, y é igual a 1,5x mais 160. E de laranja eu vou fazer a Lucar. Y é igual a ax mais b. O valor de A é R$ 2 por quilômetro e o valor de B é 146. Então, fica y igual a 2x mais 146. Lembrando, B você paga uma vez e fica livre, e A não. Quanto mais você roda, mais você paga. Ó, as duas aqui funções. Tobis ele pediu para desenhar o gráfico. Como é que eu desenho o gráfico? Eu vou desenhar das duas e mostrar para vocês. Aqui, rapidão. Eu vou ter que mudar o gráfico mais tarde, mas espera só um momentinho. Aqui é o eixo Y, que é o dinheiro que eles estão gastando. E aqui é X, que são os quilômetros que estão percorrendo.
Como é que eu desenho o gráfico, Tobis? Primeiro, B é onde corta o eixo Y. Então, ó, B aqui é 160. B é 160. E como é que eu descubro onde corta o eixo X? Onde corta o eixo X, Tobis, qualquer ponto aqui ó, que corta o eixo X, o Y vale zero. Que é quando você acha a raiz. Quando você vai tirar delta e bhaskara, você não iguala a zero, que é onde corta o eixo X. Eu vou igualar a minha função a zero, ó. 1,5x mais 160 é igual a zero. 1,5x é igual a menos 160, x é igual a menos 160 dividido por 1,5, que vai dar menos 106, aproximadamente, 0,666, menos 106. Então, ó, de roxo, menos 106. Vou botar aqui, menos 106. Tobis, então vamos desenhar, ó. Então, deixa eu botar 160 aqui embaixo. Pronto. Tobis, desenhei uma. Eu vou ter que consertar aqui no final, vou ter que consertar, mas espera só um momentinho. A outra, de laranja. O valor de B é 146. Como é que eu descubro onde corta o eixo X? Igual a zero, que é como se eu tirasse delta e bhaskara, que é achar as raízes. Igual a zero. 2x é igual a menos 146. X é igual a menos 73. Então, ó, menos 73. Então, vê se você percebe, ó. Olha a diferença, olha a diferença. Tobis, mas ele pediu isso aqui, ó, no máximo 70 quilômetros. É porque com 70 quilômetros, no lugar de x aqui eu vou botar 70 e vou ver isso aí, qual valor que dá cada uma. Só isso. Então, peraí. Então, fica y igual. Vou fazer aqui de cabeça. 70 vezes 1,5 dá 105. 105 mais 160, 265. E aqui, y igual. 2 vezes 70, 140. Com 146, 286. Então, ó, quando é 70 quilômetros, a empresa de roxo paga 265 e a empresa de laranja, ó, gente, desculpa, fica 286. É só aumentar aqui. Ô, Tobis, mas esse gráfico tem uma coisinha errada, sim. Não tem essa parte aqui negativa, gente. Por que não tem, Tobis? Que agora eu já fiz a questão, aí eu estou só organizando, ó. Não existe quilômetros negativo, você andou quilômetros negativo. Então, o gráfico é só isso, ó, como resposta. O gráfico é só isso aqui. Porque não existe parte o quê? Negativa. Não existe parte negativa. Então, esta é a minha resposta. Pronto. Ô, Tobis, letra B, depois qualquer coisa eu volto na A. Letra B. Determine a quantidade de quilômetros percorridos para qual valor cobrado é o mesmo. Justifique sua resposta com cálculo. Talvez qual valor cobrado seja o mesmo? O valor cobrado seja o mesmo, é só igualar as funções. Eu pegar a função laranja, que é 2x mais 146, é igual à função roxa, que é 1,5x mais 160. Letra para um lado, número para o outro, fica 0,5x igual a 14, x é igual a 28. Pronto. Então, é esse pontinho aqui, ó, onde elas são iguais, vale 28. Tobis, e se eu quisesse o valor de y? Se eu quisesse o valor de y, a questão não pediu. A questão não pediu. Mas era só pegar 28, botar no lugar desse x ou no lugar desse x e descobrir. Como a questão não pediu, não vamos fazer para não perder tempo. Pronto. A temperatura de um indivíduo que às 15h20 estava a 36,5, chegou a 37,4 às 16h05. Suponho que ele esteja aumentando como função do primeiro grau, é correto estimar que ele atingirá 41 graus Celsius. Gente, essa questão fazer por gráfico vai ficar muito difícil. O objetivo dela é tentar fazer por lógica. Vê se você percebe. Por lógica, eu faço através de uma variação. Por lógica, essas questões são através de variação.
De 15 horas e 20 minutos para 16 horas e 5 minutos, o meu tempo ele variou 45 minutos. Com isso, a minha temperatura aumentou quantos graus? Era 36,5 e foi para 37,4. Ela aumentou 0,9 graus Celsius. Então, a cada 45 minutos, aumenta 0,9 graus Celsius. Eu quero que minha temperatura atinja 41. Ué, Tobis, eu comecei com 36,5. Ó, vou puxar aqui. Eu comecei com 36,5 e eu quero que termine em 41. 41 menos 36,5 tem que ser uma variação de quanto, Tobis? Tem que ser uma variação de 4,5 graus Celsius. Porque aqui é uma variação, ó. Quando minha temperatura aumentar 4,5, quantos minutos se passaram? X. Cruz, credo. Ó, vou simplificar. Aqui fica 5 e aqui fica 1. X é igual a 225 minutos. Todo 225 minutos é quantas horas? 1 hora é 60, 2 horas é 120, 3 horas é 180. Então, são 3 horas, que é 180 minutos, e 45 minutos. Só que a questão começou que horas, meus lindos? A questão começou às 15 horas e 20 minutos. Isso aqui deu 18 horas e 65 minutos. Que na verdade é o que, gente? 19 horas e 5 minutos. Lê tópico 01. Uma delicatessen vende uma torta light de 30 centímetros de diâmetro por R$ 40 e uma de 25 centímetros por R$ 30. Se o preço P da torta é dado pela expressão, então P é preço, em que D corresponde a despesas gerais e não varia com o diâmetro, e X é o diâmetro da torta, e K é uma constante real não nula, então o valor dessa expressão. Ah, Tobis, então é uma questão clássica de substituição. Como assim, ó, Tobis? Eu falei que o preço em função de X é igual a Q, X ao quadrado mais D. Olha o primeiro ponto. Por isso que eu fiz de amarelo. Quando o preço é 40, primeiro ponto, quando o preço é 40, o diâmetro é 30. Diâmetro está pintado de azul aqui, ó, X é o diâmetro e P é o preço de 40. Então, ó, quando o preço for R$ 40, é porque o meu diâmetro, que é X, vai ser de 30 centímetros. Tobis, eu já vou isolar o D, ó. Continua aqui, 40, 30 ao quadrado é 900, vezes Q, 900Q, menos 900Q. Este é o valor de D. Vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto, P de X, é igual a Q, X ao quadrado, mais D. Vamos pintar aqui, ó. Quando o valor for R$ 30, é porque o diâmetro é de 25. Então, no lugar de X eu vou colocar 25 e no lugar de P eu vou botar R$ 30. 30 é igual a Q vezes, quem é X, Tob? 30. 30 não. 25 ao quadrado. E, Tobs, e agora, no lugar de D, ó de laranjinha aqui, vou colocar quem? No lugar de D, eu vou colocar o que eu achei, que é 40 menos 900Q. Então, bora. 40 eu passo para lá menos 40, fica menos 10. 30 menos 40, menos 10. 25 ao quadrado, 625, menos 900Q. Isso aqui vai dar, ó, menos 275. Passa para cá, mais 275. Então, quem é Q? Vou jogar aqui para cima, gente. Q é igual a 10 dividido por 275. Vamos simplificar por 5? Fica 2. 275 dividido por 5, 55. Descobriu o valor de Q. Então, quem é D? Olha que eu peguei lá de laranja, lá embaixo. D é igual a 40 menos 900 vezes Q. Só que, ó, que eu já tenho. Então, meu D é igual a 40 menos
900 vezes 2 sobre 55. Toby simplifica sempre. Dá por 5 aqui, ó. Aqui fica 11. 900 dividido por 5, 180. Então, ficou D é igual a 40 menos 180 vezes 2, 360, sobre 11. Tirando o MMC, ó, meus lindos, D é igual. MMC dá 11. 11 dividido por 1 é 11. Vezes 40, 440. Então, descobri que D é 80 sobre 11. Pronto, descobri o valor de D e descobri o valor de Q. Só que a questão pediu o quê? D vezes Q elevado a menos 1. Quem será D vezes Q elevado a menos 1? Vamos fazer aqui no canto. D vezes Q elevado a menos 1. D é 80 sobre 11 vezes. E quem é Q? 2 sobre 55 elevado a menos 1. Gente, elevado a expoente negativo. Nós invertemos. Então, fica 80 sobre 11 vezes, invertendo, 55 sobre 2. Pronto, agora vamos simplificar. Ó. 55 dividido por 11 dá 5. 80 dividido por 2 dá 40. 40 vezes 5, 200. Letra tópico 02. Entendido?